Exatamente por essa preguiça gerada pela comodidade, volto a dizer, tempos difíceis geram homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes novamente. A gente está na fase dos homens fracos, das pessoas fracas, que pela comunidade, pela facilidade, pela facilitação do acesso a tudo, quer seja sexo, quer seja bem-estar, quer seja a filmes idiotas, a cenas... O sexo, no caso, pornografia, né? É, pornografia, exatamente. Porque sexo mesmo, as pesquisas estão comprovando que a galera mais nova não faz, né? É pornografia. Você tem hoje uma coisa que não existia antes, que é muito falada, a adição, o vício em pornografia. Se você tem, ao toque de um clique, o prazer sexual explícito, imediato, direto, você tem uma diminuição da vontade de sair fora e conquistar alguém. Uhum. De conquistar alguém, de ter uma interação com alguém, porque tem um custo para você chegar até uma mulher, se apaixonar, você tem um vínculo, você corre o risco de levar fora, você corre o risco de ser rejeitado, de ter falha de comunicação. Então é aquilo que o Zygmunt Bauman fala também, né, de maneira muito brilhante, assim. As relações ficaram mais fluídas, exatamente pela facilitação que você tem em se relacionar. Com a miríade de possibilidades que você tem de relacionar, a um toque de um clique, você pode deletar aquela pessoa ao primeiro esboço de falha de comunicação. Você pode deletar e bloquear, hoje é moda, né? Bloqueei fulano. Você não quer mais conviver. Você tem o ghosting, por exemplo, no WhatsApp, em que a pessoa te manda uma mensagem, você não responde mais e deixa aquilo ali como se fosse uma gaveta ou como se fosse um fantasma que você não vai querer ver nunca mais. Entendeu? E aí, quando você é o rejeitado e quando você é dispensado, você tem o recurso da pornografia. Quando você quer fazer um trabalho intelectual, você não precisa construir, elaborar. O ChatGPT, isso é uma coisa nova. Vai fazer tudo para você. Vai fazer um trabalho, vai escrever um livro para você, vai escrever uma teoria, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado para você. Essa facilitação de achar que tudo é fácil, de perceber que tudo vem fácil, cria uma preguiça, um tédio existencial. Então, você tem a facilitação, um tempo fácil, que está criando exatamente homens frágeis tendem a ser mais mimados. É a mesma coisa, para fazer uma metáfora muito simples. É uma criança mimada. Uma criança que você dá tudo para ela, ela vai ficar mimada. Uma criança mimada vai se transformar inexoravelmente num adulto mimado, num adulto imaturo, num adulto que quer tudo para ele e quando ele não tem aquilo, ele fica o quê? Deprimido, com raiva, ressentido. Quando eu falo, algumas pessoas ficam irritadas, que o fenômeno da depressão não é só uma questão endêmica, não é só uma questão fisiológica, claro que é. Você tem uma tendência química, genética, biológica, a ficar mais triste ou a ficar mais deprimido, etc. Mas o boom de depressão que se deu nos últimos 50 anos, no século XX e agora, é também sintoma de narcisismo contrariado. É você não ter o poder, a vida, a mulher, o dinheiro, a fama que você vê na sua frente, assim, no Instagram, nas redes sociais, no vizinho, exatamente por esse aspecto de um mundo globalizado, você tem acesso a toda a informação, você cria uma aspiração a ser muito mais do que você é. Agora, ser mais o quê? Mais rico, mais bonito, mais poderoso, mais famoso? Mais o quê? Entendeu? As pessoas têm buscado, exatamente por essa facilitação do mundo moderno, prazeres frugais. Aí se fala não em orgulho de trabalho, em viver para o outro, fala-se o quê? Em autoestima. Autoestima, você tem que ter o orgulho de ser aquilo que você é. Não. Você não tem que ter orgulho de ser negro, você não tem que ter orgulho de ser gordo, ou de ser gay, ou de ser trans, ou de ser homem, de ser mulher. Você tem que ter orgulho daquilo que você faz pelo outro. Esse é o sentido primário da vida. O que você fez de contribuição para as pessoas, para os seus amigos, para a sua sociedade, para a sua cultura, para a sua família? As pessoas têm uma vaidade não exatamente cumprida, não exatamente revigorada, e as pessoas se deprimem por isso. Eu tenho certeza, eu já levei muita cacetada por isso. O boom de doenças mentais, quer seja bipolaridade, quer seja borderline, quer seja narcisismo, que também é uma doença, não são apenas endêmicos de uma condição genética. Uhum. São endêmicos de uma condição de vaidade contrariada, dada a facilitação desses tempos. Estou querendo dizer que uma guerra melhoraria? Talvez. Talvez. É triste isso. Mas o ser humano é muito simples. Ele só amadurece na porrada. O ser humano ele só amadurece quando lhe é negada alguma coisa.
Quando tudo lhe é ofertado, ele quer mais. Ele cria problemas estéreis. Isso é a resposta e a explicação para a cultura woke e para o identitarismo que a gente vive. São problemas criados de questões quase solucionadas. O Brasil não é racista. O Brasil tem racistas pontuais, como tem pedófilos e assassinos pontuais. Mas o Brasil não é racista. O Brasil não é homofóbico. Como assim o Brasil é homofóbico? Vai na Paulista aqui. Metade dos casais são homossexuais. Então você cria problemas estéreis para criar ressentimento, para criar um falso sentimento de justiçamento. Isso é sintoma de uma fragilidade de uma sociedade que tem as coisas muito mais facilitadas. Sempre vai haver problemas. Rejeição amorosa, injustiça social, entendeu? Algum pai indiferente. Mas isso é da vida, isso nunca vai mudar. Isso é do ser humano. O ser humano, ele muda, ele amadurece exatamente por enfrentar problemas. Quando você tira os problemas, mais uma vez eu volto à metáfora da criança mimada, tira os problemas da frente dela, ela vai ser o problema. Ela vai ser um problema para os outros. Quando você não educa uma sociedade, ou quando você é educado, dizendo que todos os males, volta ao Jean-Jacques Rousseau, são do outro, é a civilização, é o macho adulto, branco, é o heterossexual, você é o problema, que você vai ver em cada pequeno preconceito, cada pequena falha de comunicação, a má atitude do outro. E você se colocar no lugar do bom, é você que é o mal. Interessante, eu nunca tinha pensado nessa questão do delírio, né? Que acaba sendo quase um delírio, né? O que acontece na rede social, né? Porque você se compara, comparação absurda, o que você deseja é absurdo, e aí no campo do delírio vai gerar doença mental mesmo, né? Narcisismo contrariado. É a inveja. Quando a gente fala assim do socialismo, né? O socialismo não quer igualdade social. O socialismo, o problema do socialismo, ou do capitalismo, aliás, é a inveja. O capitalismo sempre vai ter alguém mais pobre e alguém mais rico. O que a Margaret Thatcher fala? Estou dando um exemplo. Tá, desigualdade social é claro que vai haver, porque desigualdade as pessoas têm habilidades diferentes, algumas mais lucrativas, outras nem tanto, algumas até não tão lucrativas. Um poeta não vai ganhar tanto quanto um empresário, mas ele tem exatamente uma dimensão, se a sociedade assim o acolher, uma dimensão extraordinária, né? Agora, o que a Margaret Thatcher fala? O problema não é ter desigualdade social que vai haver quando há habilidades diferentes e potencialidades e percepções sociais daquelas habilidades diferentes também. O problema é haver miséria. É só isso. Agora, se o rico fica mais rico, se o pobre fica menos pobre, se o classe média fica classe média alta, então a sociedade terá cumprido seu valor.